Hoje de manhã eu estava explicando aqui o perigo que é o pecado. Pecado, quando a gente tem um pecado na nossa vida, a gente tem que lutar para se livrar dele, entendeu? Não adianta você querer ter um pecadinho de estimação que não vai funcionar. Isso afasta a gente de Deus. Porém, nós precisamos abrir o nosso coração para entender que o Evangelho de Cristo são boas novas de salvação. Abre para mim, tá som? Natasha, tem algum pingo aqui na direção dessa caixa aqui? Não sei isso. Não estava assim. Abre. Abre. Alô, som. Alô, som. Então, pessoal, prestem atenção. Porém, o Evangelho de Cristo é o Evangelho de salvação, é boas novas. Entendeu? Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos e pensamos. Que muitas das vezes nós pensamos muita derrota, falamos muitas coisas negativas. E o Evangelho de Cristo não é isso. Glória a Deus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Lucas. Lucas. Gente, hoje em dia, o negativismo está tomando conta, sabia? É difícil você ouvir uma pessoa falando uma coisa boa, uma coisa para te levantar, uma coisa para te fazer bem. É difícil. Muitas das vezes só ouve falar de derrota. Eu outro dia estava conversando com uma mulher, uma amiga, né? Uma amiga que eu nunca vi ela pessoalmente, nem ela nunca me viu. Eu não sei como é que ela é e ela também não sabe como é que eu sou. Eu sei que ela é uma amiga. Mas por quê? Porque ele se dá muito bem, pelo zap não se dá. E essa irmã, ela já há muitos anos, não é poucos anos, não, há muitos anos que ela faz uma oferta aqui na igreja, ela dizima, um dízimo aqui na igreja, há muitos anos, mesmo sem me conhecer. É uma irmã, a diaconisa Pelma, né? Ela veio aqui na igreja. A diaconisa Pelma eu conheço ela já há bastante tempo, mas eu tenho saudade dela para aparecer em nome de Jesus. E a diaconisa Pelma é amiga dela, dessa irmã. E aí contou para ela sobre o meu testemunho, falou que tem que vir aqui, né? Contou o meu testemunho, falou um pouquinho aqui da igreja. E ela sentiu no coração, passou a devolver o dízimo dela aqui. Isso já faz muitos anos. Aí, de vez em quando, ela sempre enviava o dízimo, eu enviava o comprovante, fazendo a oração pela diaconisa Thelma. Mas deu um probleminha no celular da Thelma, agora não, agora ela já ajeitou. E aí essa irmã entrou em contato direto comigo, avisando que tinha depositado o dízimo. Ela mandou mensagem para mim. Aí a gente foi conversar no zap, né? Primeira vez que eu conversei assim, pessoalmente com ela. E aí eu orando e tal, e ela falou assim, olha, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu tenho tanta alegria de ajudar nesse ministério. Ela falou, sabe por quê? Porque você é uma pessoa muito simpática, mesmo nunca tendo te visto. Ela falou, né? As orações que você faz para abençoar o meu dízimo é muito boa. Você fala coisas assim boas, agradáveis. Eu acho tão bonito, eu me sinto tão bem. Porque as pessoas se sentem bem de conversar com você. Porque você tem coisas boas e agradáveis para falar. Mas tem gente que fala tanta derrota que a pessoa foge. Não, depois a gente conversa. Você quer sair dali de qualquer jeito, porque a pessoa só fala coisa ruim. Você está entendendo? E cristão não deve ser assim. Eu vim dentro veio eu, Natasha, e a Yasmin.
veio não, nós fomos, a gente pegamos, fomos de Uber, Miguel Couto, acho que foi, que dia? Nem lembro mais, quinta-feira. Foi quarta-feira. E aí o rapaz, a gente conversando, aí passando ali perto de uma igreja que foi reformada, a gente, poxa, que igreja bonita, né? A igreja ficou bonita, essa igreja. Aí o rapaz do foi e puxou assunto com a gente, essa igreja aí é bem um parente meu e tal. Aí perguntando, vocês também são da igreja? Eu falei, sou. Aí foi até engraçado, porque ele disse que mora por aqui nessa região. Depois eu sempre passo ali para pegar passageiro, sempre escuto uma menina louvando lá dentro. Aí quem é? Aí a gente, nós duas, eu e a Nela, voltando para a Natasha. Natasha tudo assim, né? Oi? Até ele riu, a gente, ela. É pra ela, que eu sempre passo, um rapazinho jovem, novo ainda. E a gente fomos conversando puxando o assunto dele, conversando, não, também sou da igreja e tal, começando a falar da palavra, irmão. Eu acho que o cara não queria deixar a gente mais um Miguel Couto. Se ele pudesse levar a gente para Tinguá, ele levava, não é, Natália? A Natália, mãe, você não percebeu o que eu percebi? Pode deixar aqui? Aí eu falei, não, você pode me deixar em qualquer lugar aqui. Não, mas eu vou deixar mais um pouquinho na frente, porque ele cabe o trânsito. Mas aí, como a gente estava falando, aí a gente começou a conversar da Bíblia, mas ele começou a gostar tanto da conversa da Bíblia, que ele não queria que a gente saísse de dentro do carro. Você está entendendo? Não, mais um pouquinho na frente. Mas aí, como a gente estava falando, que a palavra é assim, assado. Aí quando eu desci, a Natasha, mas ela percebeu o que eu percebi? O rapaz estava esticando o máximo possível que ele estava gostando da conversa da Bíblia. E isso é que é bom. Você conversar com as pessoas gostam de conversar com você, porque é coisa boa. Entendeu? Agora, se eu vou dentro daquele carro, mas tem uma sepultura para você aberta, o cara manda esse cara ele abrir a porta, nem meu favor, desse. Acabei de lembrar, né? Compromisso. O carro parou, tem que botar água no carro, chamou outro Uber, eu não pode levar. Você está entendendo? Porque a pessoa não quer, irmão, escutar derrota. Já pensou? Você está com problema no seu casamento, aí você vai me contar o seu problema. Ixi, meu Deus do céu, que tristeza. Se fosse você. Entendeu? É assim mesmo, minha filha. Casamento vem, casamento vai. Só coisa única. Então a gente tem que prestar atenção o que é evangelho. Evangelho são boas novas de salvação. O seu caso, por mais difícil que seja, tem jeito. Pode ser um vício, pode ser um problema, uma dívida, tem jeito. Você não tem que se desesperar, você tem que confiar em Deus. Mesmo que pareça que não tem saída, Deus vai abrir uma porta. Ou uma brecha, alguma coisa, mas ele vai abrir. Ele abriu o mar vermelho. Você entendeu? Ele vai abrir uma saída para você passar. Mas você tem que prestar atenção no que Deus está falando. E ele tem que olhar você, mesmo que você erre, mas ele tem que se ver em você um esforço de você parar de errar. Porque não adianta eu ficar ali toda a vida, Deus olha para mim, eu nem me esforçando não estou para parar com aquilo. Eu tenho que me esforçar. Sim ou não? Eu, quando fui para a igreja, lá no Pastor Bota, eu bebia, eu fumava e eu cheirava. E eu não, isso tudo, gente, isso não era assim, um hobby meu por esporte, não. Eu era viciada mesmo, viciada, eu era magrinha. Tem até um testemunho aí que eu ia até postar, acabei esquecendo, né, da Santa Ceia. Foi Santa Ceia passada? Não. Ou foi? Foi, não foi? Porque eu fui lá no Pastor Mota, que o Pastor Mota chamou a gente lá na frente. Então, é aquela live lá da Santa Ceia, estava meu testemunho lá. O Pastor Mota me chamou a gente lá na frente para contar um pouquinho. Ele estava falando, quando o Fabiano chegou aqui, eu era magrinha. Porque eu fumava, eu cheirava, eu bebia, e muita coisa, não era pouco não. Se um dia que eu estava sem beber em casa, normal, sem beber nada,
Era 2 cartelas de cigarro. Se eu bebesse, era mais. Eu comprava aqueles pacotes, sabe? Aqueles pacotes que vem com 10 maços, viu? Aí a gente botava ali. Quando chegava nos dias que eu ia beber, aquele pacote ia embora rápido. Não dava nem no final de semana direito. Porque eu bebendo, eu fumava muito. Era um cigarro também, era fumar e cheirar, fumar e cheirar, fumar e cheirar. Era a noite toda, fumando, cheirando, bebendo, fumando. E eu ficava assim 3 dias, não era pouco dia não, eu ficava 3, 4 dias assim, sem comer direito, nem sabia. Se você me perguntasse onde eu estava, o que eu estava fazendo, igual um zumbi, pessoal. O que houve ontem? Eu sei lá, você estava doidona, 3, 4 dias, cheirando. Tinha dia que eu não lembrava nem, eu estava num lugar, não lembrava nem como é que eu fui parar ali, de tão doidona que eu andava. Eu acredito assim que só não aconteceu nada pior comigo, porque a época que eu comecei a usar droga, eu comecei a usar droga com o meu marido. Eu, na época, era solteira, eu não usava droga. Eu fumava. Quando eu conheci meu marido, eu já fumava. Desde novinha. Eu comecei a fumar com 13 anos de idade. O Guilherme tem quantos anos? Eu comecei a fumar da idade do Guilherme. Quase da idade da Hermine. Fumar e beber. A idade dele eu já bebia. Bebia mel, hortelã, cachaça. Cachaça, cerveja. Coisa séria. Comecei cedo. Tanto é que eu tive um problema de saúde quando eu estava lá com meus 15 para 16 anos. Eu tive um problema de saúde. Quando eu ralava, machucava qualquer parte do meu corpo, abria uma ferida. Até se ralasse assim normal, abria uma ferida. Eu fui no médico. E eu percebi que quando eu me machucava, o sangue saía meio aguado, não era aquela cor de sangue. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz uns exames lá, o médico falou: você bebe? Bebi. Você tão novinha, já bebe? Já bebe. Ó, teu sangue vai igual água. Se não parar de beber, sangue tá água pura. Aí passou lá, e na época eu fui para casa da minha irmã, passei um tempo na casa da minha irmã, e minha irmã fazia fígado para mim, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê. Ela ficou pegando meu pé para não beber. Aí eu fiquei um tempo sem beber, né, alimentando lá direitinho e tal, daqui a pouco eu fiquei forte, comecei a beber tudo novo. E essa idade, já adolescente, eu não era ainda de maior. Eu já bebia, depois eu voltei a beber pior. Que a gente fazia lá, eu tinha uma colega lá, né, da casa da minha irmã, que a gente comprava aquelas garrafas de caninha da roça, que hoje é uma cufudinha pequenininha, né, assim, gordinha. Mas antes era aquela garrafa, igual de Guaraná. Eu comprava aquelas garrafas de caninha da roça, eu e ela, e a gente fazia tal de caipirinha. A gente fazia espremia o limão, fazia a caipirinha. E enchia essas garrafas de 2 litros, não tem essas garrafas de refrigerante, a gente esvaziava. Gente, a gente enchia essas garrafas de 2 litros. Lá tinha uma graminha perto da nossa casa, e a gente levava ali aqueles radinhos de pilha. Você não tem aquele radinho de pilha? Aí a gente botava lá, aquela música lá, aquele melo de doido lá, e a gente ia tudo para a graminha. Aí ali a gente encontrava as minhas colegas, os colegas, a gente se reunia tudo ali. Irmão, a gente bebia tanta caipirinha. Aquelas garrafas embora rápido. Já fiz muito isso aí, caninha da roça com Guaraná, comprava um Guaraná de 2 litros, tirava 4 copos, jogava toda quinta-feira na Praça do Heliópolis, 6 garrafas de 2 litros. Aí, Toda quinta-feira. eu falei isso. Toda quinta-feira. Gente, tu já viu como é que aquilo ali, o que é uma pessoa liberta, né? Tu já viu como é que aquilo é, o gosto daquilo ali? Hoje eu não posso beber. Quando o Guaraná esquentava, Aí. ele descia queimando tudo. 6 garrafas de 2 litros, toda Aí. quinta-feira. Não, é sério, aquilo ali, a caninha da roça, quando aquilo desce assim, parece que tá pegando fogo. Não é? Parece que tá pegando
garganta da coisa terrível. Até o teu estômago, quando bate lá dentro, sente um quente batendo na dentro. Nossa, você lembrou? A gente bebia aquilo, gente. A gente bebia muito. Chico, ela naquela época, ela usava droga. Ela fumava uma maconha. O pessoal ela também fumava. Mas eu ainda não usava isso, não. Eu só fumava e bebia. Aí passou muitos anos. Quando eu conheci meu marido, eu fumava e bebia desde novinha. Só não usava droga. Entendeu? Só que aquele negócio. Quando eu estava sozinha, antes de conhecer o meu esposo, eu tinha mais cuidado, assim, procurava beber, mas se eu visse que já não estava ficando legal, eu procurava o rumo de casa, porque a mulher doidona na rua, né? Às vezes ela me levava em casa, eu procurava sempre perto de casa, eu procurava o rumo de casa. Agora, com o meu esposo, eu comecei, quando eu conheci ele bebia também. Bebia muito. Meu marido não bebia cachaça, não, mas cerveja, misericórdia. Ele bebia muito. Tanto é que ele me conheceu porque do lado da minha casa tinha uma barraca. E ele, todo dia ele saía de lá da empresa, porque era uma empresa, ele parava ali para beber com os colegas. Foi ali que ele me conheceu, porque ele me conheceu primeiro, na verdade, né? Eu nem sabia do que eu ficava lá no quintal, às vezes varrendo no quintal, no quintal, e a minha casa tinha uma cerca. Aí ele ali bebendo ali, tudo que ele me viu primeiro. Aí começou a conversar lá com a minha vizinha, que essa dona da barraca era minha vizinha. Aí começou a perguntar, né? Poxa, tem um dia de você me apresentar aquela menina ali, não, entendeu? Mas ele já parava ali para beber, bebia muito. Aí juntou nós dois, quando a gente começou a namorar e tal. E a gente bebia, mas não, assim, usava droga. Droga a gente não usava, entendeu? Nem ele fumava, só eu fumava. Aí o que acontece? Depois de muitos anos a gente junta, a gente começou a usar droga. Mas nessa época que eu comecei a usar droga, já era diferente. Eu, quando bebia, eu ainda tinha aquela lucidez, sabia o que eu estava fazendo de pra cá. Mas quando droga, às vezes tinha 3, 4 dias que eu já estava usando droga, eu não sabia nem onde eu estava. E só não acontecia nada pior comigo, porque ele tomava conta de mim, entendeu? Mas ele falava, às vezes meu pai chegava perto dele, ó, você fica. Meu pai não sabia que eu usava droga, não. Meu pai não sabia. Meu pai sabia que eu bebia. Nem a família dele. Nem minha família, nem a família dele. Mas o que acontece? Meu pai falava, vocês ficam bebendo aí, uma hora acontece alguma coisa. E Samuel sempre falava, Galdino, eu sempre quando saio com a Fabiana, eu sempre deixo ela beber mais. E eu bebo menos, porque eu sei que eu tenho que tomar conta dela para levar ela para casa. Então o que acontecia? A gente bebia, ficava daquele jeito, doidão. Era terrível. Sim, entendeu? Mas, preste bem atenção. Eu cheguei lá no Pastor Mota desse jeito, todo enfunhado. E eu fiquei 2 anos lá na igreja com esses vícios ainda. Só que eu lutava para largar. Jesus viu no meu coração o quanto que eu queria me livrar daquilo ali. É porque eu não conseguia. No começo eu achava bom, que era divertido, mas depois eu fui vendo os prejuízos, perdendo tudo, perdendo a moral, entendeu? A vida no fundo do poço, só prejuízo, e prejuízo na minha saúde também, porque eu já tive problemas sérios de saúde por causa daquilo ali. Mas Deus viu o meu esforço de querer sair daquilo ali. Que eu fazia essas campanhas da água, do sabonete, do sal. E eu chegava em casa e jogava aquele sal na minha boca, o sal da campanha. Senhor, tira isso de mim, eu não aguento mais beber, eu não quero mais essa vida, não quero mais fumar. As águas consagradas, eu bebia água. Às vezes eu chorava com o cigarro na mão, chorando. As lágrimas molhavam assim, o cigarro assim. Eu falei, Senhor, me tira disso, eu não quero mais isso. Meu sonho era acabar com aquilo ali. Então Deus olhou para mim e viu um interesse de mudar, de mudança. É ruim quando a pessoa está fazendo negócio, ela não se interessa de parar.
Você entendeu? Mesmo sabendo que aquilo ali vai dar ruim, porque o caminho do ímpio tem fim. Se você me perguntasse se eu pensava que ia morrer, uma coisa assim, ou se eu achava que estava tudo bem, não, gente. Por incrível que pareça, eu sabia que eu ia morrer. Porque várias pessoas na minha frente já tinham morrido. Eu vi as pessoas cheiravam, bebiam, fumavam, daqui a pouco, fulano morreu. E esse cano teve uma overdose. Eu sabia que se eu não mudasse, esse ia ser o fim. Eu perdi uma sobrinha minha, 16 anos de idade, num ano novo, de overdose de droga. Não? Então eu sabia que aquilo ali, se eu não me mudasse, se eu não pedisse força a Deus, eu ia acabar morrendo naquela vida. Entendeu? Porque não era pouco não, gente. Eu usava muito essas coisas, muito magrinha, cheia de problema de saúde. Vira e mexe, não sei se Natasha lembra disso, vira e mexe eu no hospital, tinha que ficar internado no soro. Eu não. O marido dela é lá, cheio de soro do lado. Uma maca de hospital, toda enfinhada. Eu sabia que se eu continuasse com aquilo ali, uma hora não ia dar certo, não. Foi onde eu comecei a lutar, pedir força a Deus. Então, eu estou falando para você, o Evangelho é boas novas de salvação. Você tem que lutar. E também lutar para você nunca voltar atrás da onde você saiu. Porque não foi bom para você a primeira vez. Não vai ser de novo. Vai ser pior, entendeu? Nunca volte atrás. Nunca pense em abandonar Jesus e voltar atrás. Não, não, não. Se o Filho me libertou, é isso que você tem que pensar. Eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. E tem hora que o diabo tenta trazer o seu passado. Ficar lembrando você de coisas que você errou lá atrás. Você não tem que aceitar isso. Pastora, por quê? Porque quando você desceu as águas, isso aí já morreu, tá? Já foi pago. O diabo não pode te acusar de nada que você fez de antes que você desceu as águas. Sim ou não? Você já viu um computador ou um celular que você formata, zera a memória dele? Hã? Você já pensou que formatar um celular, um computador, daqui a pouco você botar lá, voltar tudo de novo que estava? É normal isso? Não, você formatou aquilo ali, zerou. É igual a gente. A gente, quando descemos as águas, o nosso passado foi zerado, gente. Você, Deus não olha mais você como você era. Você agora é uma nova criatura. Eis que os que estão em Cristo, nova criatura é. Aí o diabo não lembra o que você fez lá, tá? Não, você não, eu não. Isso aí foi o velho homem, velho mulher. Eu já nasci de novo, não foi eu. Acabou. O diabo não pode, não aceita isso, pessoal. Não aceita isso. Lembra o diabo, pode botar dele na cara dele. Eu não. Eu sou uma nova criatura. Tudo que eu fiz lá atrás morreu lá nas águas. Acabou. Ele não pode se condenar de nada. Foi Jesus Cristo que justificou você. Ele santificou você. Você entendeu? Quando você aceitou Jesus, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Pastor, mas eu não sou pecador? Um pecador justificado, santificado pelo sangue de Jesus. É diferente. Sim ou não? Então isso é mentira do diabo. Você é sujo, você é sujo que você fazia lá. Se suja é ele, sujo e mentiroso. Porque nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então, quando nós fomos batizados, nosso passado morreu, acabou. Isso já foi pago, já foi. Deus nem lembra mais disso, sabia disso? Foi apagado do livro da vida lá. Jesus disse o seguinte: dos seus pecados não me lembrarei mais, foi lançado no mar do esquecimento. Não pensa você que Jesus olha para você lembrando, não, isso aí acabou. O único que pode tentar te lembrar do teu passado é o diabo para querer te acusar de coisa que você não tem que aceitar a acusação dele. Sim ou não? Jesus disse, pessoal, que nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhumazinha. Então você não tem que sentir condenado, meu Deus, eu sou sujo. Eu já pequei tanto na vida, mas você já não foi justificado, você não foi batizado, né? Então você esquece isso. Não, irmão, para com isso. Vamos lá no livro de Lucas. Então o Evangelho de Cristo é uma boas novas. Você não tem que ficar aceitando as derrotas que o diabo fica falando. O diabo sempre vai falar que você não presta, você não vai lidar, você é pecador, você é sujo, não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir nada, você não vê ninguém. E aí ele vai embora. Entendeu? Sim ou não? Que a sua família vai morrer, que não tem mais jeito, isso é mentira do diabo. Não aceita essas coisas. Deus te chamou, se Ele não quisesse abençoar você, se Ele não quisesse salvar a sua família, se Ele não quisesse te ajudar, se você não fosse um nada para Deus, não tivesse valor nenhum, Deus não tinha nem te chamado. Ou tu acha que Ele chamou você só para te martirizar? Entendeu? Te chamou para você continuar sofrendo toda a vida. Não, irmão. Deus quer mudar a sua história. Você tem que crer. Glória a Deus. E às vezes é uma situação que você já está orando há anos. Você já até perdeu a esperança. Pastor, sei lá. Isso não vai mudar, não. Muda sim, irmão. Muda. Ele quer que você creia. Glória a Deus. Lá no... Glória a Deus. E depois a gente vai mais lá na frente um pouquinho, tá? Para você entender. Acharam aí? Porque presta bem atenção, você tem que observar. Eu estou falando que as coisas de Deus não é derrota, porque você tem que perceber quem você escuta. Tem pessoas que elas se acham um lixo, sabia? Elas se acham menos do que os outros, elas se acham inferior. Elas se acham menos do que os outros. Acham que é um lixo, acham que não tem mais jeito. Tem gente que se entrega ao pecado porque o diabo põe na cabeça dela que ela não tem mais jeito. Tá vendo aí? Como é que você é? Você não tem jeito, não, você não presta. Ninguém gosta de você, fica aí, igual um lixo aí. Isso é mentira do diabo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: as minhas ovelhas não ouvem o estranho. Você está entendendo? Se você não tivesse valor para Deus, nem aqui você estava mais. Sim ou não? Isso tudo é mentira. Ai, você pecou? Você é sujo, você é sujo. Deus não quer nem te ouvir mais. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que falou isso. Eu acho que Deus, eu falei para a pessoa assim, filho, quando for assim, não adianta você se entregar, se revoltar, você tem que orar a Deus, que Deus vai te ajudar. Mas acho que Deus nem me ouve mais, já fiz tanta coisa errada que Deus não me ouve mais. Aí eu falei para a pessoa, mas quem falou isso para você, que Deus não te ouve mais? Quem é que está falando isso na mente da pessoa? Que você não presta, que você não vale nada, que você não tem mais jeito, que ninguém gosta de você, que Deus não te ouve. Quem está falando isso? Agora eu vou fazer uma pergunta. Isso está escrito na Bíblia? Me aponta a página que está escrito isso. Assim diz o Senhor: você não presta, não vale mais nada. Não adianta nem orar que você é sujo. Sai daqui. Aonde que está escrito isso? Não, é que a gente às vezes fala um negócio, a pessoa acha engraçado, mas é verdade. Isso está escrito na Bíblia? Sim ou não? Está escrito o seguinte: se, filhinhos, não pequeis, está falando você não pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Se você for fiel a confessar os seus pecados,
eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Sabe o que significa essa palavra? Quem sabe o que significa? Levanta a mão. Hã? Ninguém? Todo mundo quieto. Ninguém fala nada, ninguém não acha o que é, não acha. Oi? Isso é um convite para você voltar. Se você caiu, tá entendendo? Às vezes o cara, a mulher pode estar no fundo do poço, errou, fez, errou feio, mas isso é um convite para ela voltar. Se confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar. Quer dizer, se você confessar, eu te perdoo, vou te ajudar a sair dessa. E ele é fiel para te purificar, ainda vai te ajudar você resistir, você se levantar. Isso é um convite para a pessoa voltar para a presença de Deus, como o filho pródigo. O filho pródigo, ele errou, pegou o dinheiro lá, saiu na meretriz, isso é o que ele diz que fez, né? Vai ver que ele fazia até, sei lá, só Jesus sabe o que ele fazia, entendeu? Porque hoje em dia, lá naquela época, mais ou menos, hoje em dia as coisas estão mais esquisitas. Já tinha esse negócio de prostituição lá atrás, entendeu? Porque tinha uma cidade lá de Sodoma e Gomorra, que lá não tinha relação com parente, lá era tudo misturado. Até com os anjos eles queriam ter relação, brincadeira, né? E era homem, se fossem mulheres, tudo bem. E os anjos bonitos, entendeu? Sei lá, os anjos deviam ser lindos, né? Não, mas eram os homens que queriam ter relação com os anjos. Zimou. O Ló, sabe o que ele fez? Ele parou na porta e falou, gente, eu tenho 2 filhas aqui, que é virgem, né? Eu tenho 2 filhas aqui virgem. Eu dou ela para vocês, se tem relação, mas esses homens não tocam nele não, porque o Ló sabia que ele era anjo. Não, sai da nossa frente, a gente quer eles, que eles não tem os anjos. Brincadeira, né não? Aí quando eles iam invadir mesmo a casa, o anjo puxou o Ló, fechou a porta e feriu ele de cegueira. Eles ficaram procurando a porta. Gente, para você ver o cúmulo do negócio. Até os anjos não queriam deixar escapar, coisa séria. E hoje existem essas coisas. Lá naquela época existia, hoje existe. Você sabia que eu não vou falar, porque a gente não está aqui para mexer com a religião de ninguém. Mas sabia que existe uma seita? Cara, eu já vi cada coisa na minha vida, eu já vi muita coisa. Sabia que existe uma seita, que é um salão, e o pessoal entra lá, né? Tem os horários lá das coisas dele lá. E quando eles entram lá dentro, ninguém é de ninguém lá dentro. E você sabe que eles têm aí, eu esqueci o nome que eles falam. Agora me fugiu da memória, que é o Deus ou a deusa da fertilidade. Vocês já ouviram falar nisso? Tá vendo? Tá muito longe ainda do negócio. É um Deus e uma deusa da fertilidade. Depois eu vou procurar aí. E eles, por adoração nessa deusa, eles tinham relação. Entro no salão lá dentro. A mulher do cara, uma mulher do outro cara. É tipo uma troca de casal da seita, tá vendo? Coisa séria. Você está entendendo? Então, esse filho pródigo, quando saiu, sabe-se lá o que ele fez. Ninguém não saiu só com meretriz, ele aprontava todas. Dentro daquela fazenda, preso. Ele saiu. Ele ia experimentar tudo que tinha lá fora. E um pouco mais. Só que ele viu que tudo aquilo ali, em vista do que ele tinha, era nada. Tem gente que entende, não chega nem não olha assim, eu vou abrir mão, nada, isso aqui é que é precioso para nós. Tem gente que não entende, você tem que ir lá, quebrar a cara, rodar tudo para ver que não é o que a pessoa quer. Porque nada nesse mundo, de que adianta o homem ganhar o mundo
e perder a sua alma. Nada nesse mundo vale a pena você se separar de Jesus. É tudo uma ilusão. Só vai a pessoa quebra a cara. E o filho pródigo foi e quebrou a cara. Pois que gastou tudo que tinha, viveu tudo que tinha, ele viu que não era a mesma coisa. Mas o que ele fez? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tudo bem, ele pode até não me aceitar mais como pai, mas pelo menos um dos trabalhadores dele lá. Ele voltou, foi procurar o pai. Ele não ficou caído lá, desgostoso da vida, não. Ele foi lá procurar o pai. Existe um versículo que diz que se você cair e não ficar prostrado, Deus disse, eu te levantarei. O que é, pastor? O que é cair e não ficar prostrado? Me explica isso. Porque você caiu, né? Vamos supor assim. Estou falando fisicamente agora. Tropeçou numa pedra, sei lá, um troço qualquer, você caiu, profit, né? Você vai ficar ali caído? A não ser que a pessoa quebrou uma perna. Ah, não, se você está inteiro, o que você vai fazer? Pode ter machucado um pouquinho, mas você vai se ajeitando ali, você vai se levantar, irmão, vai continuar andando, você vai para casa, vai fazer o quê? Vai ficar parado ali caído. Aí todo mundo passa que eu caí. Mas por que você não se levanta? Não adianta, vou acabar caindo de novo. Não é assim. Entendeu? Você caiu, você vai se levantar e vai continuar andando. Assim também no Evangelho. Você caiu. Levanta. O que é levantar? Busca a Deus, se arrepende, mas você tem que se arrepender mesmo. Não pode ficar de brincadeira com Deus. Eu me perdoo, cair de novo. Aí não, Deus sabe que você está brincando com ele. Mas se se arrependeu, pede perdão a Deus, volta. Você entendeu? Cair, não ficar prostrado, quando você não se entrega naquele pecado. Porque às vezes tem gente que cai numa tentação, já pequei mesmo, não tem mais jeito, Deus não vai querer mais saber de mim. Não, aí você está se entregando ao pecado. Você está se prostrando. Não é para você fazer isso. Você tem que se levantar, Senhor. Igual o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Você vai lá, pai, eu pequei. E ele falou isso. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti também. Não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos seus trabalhadores. O pai perdoou ele, não aceitou ele como trabalhador, não aceitou como filho. Sim ou não? Então a pessoa só se desvia do caminho de Deus se ela quiser mesmo. Tem gente que não diria porque eu caí em tentação, aí saí da igreja, mas irmão, a pessoa pode voltar, ela está viva. Sim ou não? Ela só se desvia se ela não quiser mesmo para conversar com o pai. Aí fazer o quê? Entendeu? Sim ou não? Porque quando a pessoa peca, o diabo vem trazendo um montão de condenação. Tá vendo aí o que você fez? Tá vendo que você não presta? Não te falei? Porque o pastor não sabe as imundícias que você faz. Você não tem nem... Isso que tu fez foi terrível. Nem ora mais, porque Deus não vai nem te ouvir. Se você não tinha nem coragem para a igreja. Ele vai começar a tentar botar esse fiaço na tua cabeça. Mas esse é o papel dele. Ele é o acusador. Sim ou não? Ele está aí para isso. Ele faz a pessoa pecar, depois ele cai em cima condenando a pessoa. Mas você tem que lembrar que ele não pode condenar. Que você pode ter caído, pode estar mal, realmente errou. Mas se você recorrer a Deus e ao perdão de Jesus, o diabo não pode fazer nada, não pode condenar nada. Você está entendendo? Você tem alguém que, se você for recorrer à misericórdia dele, à graça dele, ele pode te perdoar e pode levantar você de novo. Sim ou não, gente? Se não fosse assim, ninguém estaria mais de pé, porque várias pessoas já errou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou.
Caiu feio lá no bate-sebo. Escorregou mesmo. Forjou a morte do marido dela. Irmão, você imagina para um rei o escândalo que isso não foi. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tu imagina se um troço desse acontecesse comigo? Hã? Se eles descobrissem aí que eu saí com uma pessoa casada, ainda dei um jeitinho de tirar a mulher dele do caminho que estava me perturbando. E aí? Uma pastora. Ele guiava o povo, gente. Ele era um rei de Israel. De um povo grande. Ele era um exemplo de Deus para aquele povo. Isso foi um baque muito grande, entendeu? Sim ou não? Então imagina o troço desse. O Davi, ele cometeu esse erro. Só que ele não ficou prostrado. Ele podia ter ficado prostrado. Quer saber? Não vou nem pedir mais perdão. Esse povo não vai acreditar mais em mim. Não vão querer me respeitar mais. Deus também não vai querer nem mais olhar para minha cara. Mas não. O que ele fez? Ele tirou a roupa lá de rei, se vestiu lá numa roupa de pano de saco, né? E ele foi lá se humilhar diante de Deus. E ficou. O pessoal ia lá, Davi quer comer? Não queria atender ninguém. Ficou só ele lá se humilhando lá, orando, chorando diante de Deus, pedindo perdão. E o arrependimento dele foi sincero. Você não pode falar que ele fez mais isso. Ele foi embora velhinho com Deus. Mas Deus levantou ele. Ele continuou sendo rei, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. O povo continuou respeitando ele. Mas sabe por que Deus fez isso com ele? Porque ele caiu e não ficou prostrado. Ele não se entregou. A condenação, a acusação do diabo, você não pode fazer isso. Pecou, foi feio, foi, mas não fazer o quê? Pai, foi feio. Eu não sei nem como que eu vou falar com o senhor. Igual aquele homem que foi orar lá no monte, né? Ele não tinha nem coragem de levantar o rosto. O senhor não tem nem coragem de levantar. O nosso foi feio mesmo. Ó, eu sei que não era nem para me estar aqui. O senhor não era nem para olhar mais para mim, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho muito Deus. E você abre seu coração para Deus e pede perdão. Você fazendo isso, você vai sair da mão do diabo. O diabo não pode mais te condenar. Acabou. E também depois que você se sente perdoado, você não tem que aceitar mais a acusação. Pastora, como é que eu me sinto perdoado? O pecado traz uma tristeza. Você se arrepende do seu pecado. O diabo está te acusando, te condenando. Então você traz uma tristeza no seu coração muito grande. Você busca Deus, busca, se arrepende. Por um tempo, é um sofrimento, porque a Bíblia diz que no exato momento, né, que você pecou, você se arrependeu, aquela coisa toda, que você foi repreendida, aquilo traz uma tristeza, de acordo com aquele pecado, aquele arrependimento do pecado. Porque quando você peca, você entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo mora onde? Dentro de você. Então você também se entristece. E você vai lá, você busca Deus, você ora. Só que quando Deus perdoa você sente. Porque volta aquela paz no seu coração. Você volta a ter aquela paz e te dá uma alegria. Por isso que Davi falou, a alegria de um homem perdoado, já viu? Porque volta aquela alegria e aquela paz. Por que volta? Porque Jesus te perdoou, então ele voltou para você. O Espírito Santo voltou a habitar em você. Então você acende de novo, entendeu? Você vai ficar alegre. Aquela paz, aquele sossego no seu coração, porque você foi perdoado. Você está entendendo? Agora, às vezes, a tristeza, a angústia, não é que toda tristeza é isso, não, mas às vezes o pecado ele gera tristeza, depressão, angústia. Tem pessoas que se matam.
E se ela permanecer prostrada no pecado, o diabo fica acusando, ela não aguenta isso não. Entendeu? Por que ela está desse jeito? Porque de vez ela ia recorrer a Deus, o perdão de Deus, buscar Deus, não, ela fica ali, só escutando aquelas acusações. Aí uma hora a pessoa não aguenta, que vai ali na cabeça dela, o diabo atormentando, ela vai se matando. Então, irmão, não interessa o que você tenha feito, volta para Deus. Ora, Senhor, foi sujo, foi feio, foi terrível, mas eu preciso do seu perdão. Nunca fique prostrado, glória a Deus. Tem que ser desse jeito. Então, ele está falando o seguinte, vamos lá. Gente, vamos pular isso aqui? Não, dá tempo ainda, vamos lá. Vamos dar um pouquinho rápido, a gente não sai daqui, tá? Então, Lucas... capítulo 1, versículo 26. Acharam aí? Sim ou não? Ele está dizendo assim, o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada, ela estava noiva, né? Com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada. Sabe o que é agraciada? É aquela que tem a graça de Deus, o favor de Deus. Sabia que nós somos agraciados? Nós temos a graça e o favor de Deus. Mas como? Irmão, se você não tivesse a graça e o favor de Deus, nem aqui você estava mais. Você já viu como é que está o mundo? É guerra, é morte. Gente, todo dia mataram, morreram, é acidente, é não sei o que, é bala perdida. Você está entendendo? Você está aqui. Você é agraciado, a graça de Deus tem guardado você, tem te protegido. Nós somos protegidos da nossa família, nós somos agraciados. Favor de Deus está sobre a nossa vida, glória a Deus. E ele está dizendo aqui, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. A Maria, ela não era uma santa, né? Santa assim, dizem que ela era santa, não. Mas ela era uma mulher que ela estava assim, ela estava assim, como se diz, no ponto certo para Deus. Era a pessoa certa que ela precisava, porque a Maria, ela se consagrava tanto no espírito quanto no corpo. Você entendeu? Porque ela era uma mulher virgem, ninguém tinha tocado ainda nela. Você está entendendo? Ela era uma mulher virgem, ela se consagrava no corpo e no espírito para ser santa. E aí Deus escolheu ela era uma mulher temente a Deus. Tanto é que ela era de uma família humilde. Maria era de uma família humilde. Deus não escolheu por posição, não escolheu uma rainha. Entendeu? A mulher mais rica do mundo para ser mãe de Jesus, não. Ele escolheu uma mulher temente, uma mulher que se santificava tanto no corpo quanto no espírito. E ele disse assim, Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Glória a Deus, gente. Nós não devemos andar com medo, porque você acha graça diante de Deus. Se Deus não quisesse você, não quisesse te abençoar, Ele não teria escolhido a gente. Você está entendendo, gente? Aqui, Deus escolheu a Maria para ser mãe do filho dele.
Não é isso? Entre tantas mulheres, ela foi escolhida. Nós fomos escolhidos para ser um povo de Deus, filho de Deus. Você tem ideia? No meio de milhões de pessoas, você e eu fomos escolhidos para morar no céu? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o tanto que vai ficar por aí é como a areia do mar. Sim ou não? A gente vê assim, tanta pessoa, é triste isso. É muito dolorido, mas você vê essas pessoas morrendo novinhas, às vezes em pecado. Sabe o que eu penso? Podia ser eu, se Deus não tivesse me escolhido. Podia ser eu, Tantas pessoas morrem sem Jesus. Podia ser eu, né? Se Deus não tivesse achado graça em mim. Claro, um dia todos nós vamos morrer, pessoal. Mas eu não estou falando desse tipo de morte. Jesus falou, aquele que crê em mim jamais verá a morte. Estou falando assim, tem gente que morre e sem Jesus vai quadro mesmo. Às vezes tão jovem, tudo. Você tem ideia que Jesus livrou você, escolheu em você para livrar a gente do fogo do inferno? Ele achou graça em nós. O que a gente fez para ele fazer isso? Ele se agradou de você. Se não é uma bênção, fala a verdade. Se não é uma boa notícia. Você ter sido escolhido. Claro que Deus quer salvar todos, mas nem todos vão ser salvados. Mas no meio de tantos, você foi escolhido por Deus, ou escolhida por Deus, para ser dele, para morar com ele no céu. Isso é uma honra, pessoal. Isso é uma honra, isso é uma boa honra. Então ele está falando aqui, E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse então o anjo Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria o anjo, como se fará isso? Visto que não conheço varão, como é que eu vou engravidar se não tenho marido ainda? Como é que vai acontecer um negócio desse comigo? Mas ele respondeu, o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e ele está no 6º mês, para aquele que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. A Maria ia ter um filho sem ter marido. E Isabel teve um filho, mas ela era estéril. E aí? Foi o João Batista que veio preparar o caminho do Senhor. Por isso que ele falou, para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou. Isso foi uma boa notícia que Deus trouxe para Maria, que ela ia ser mãe do filho. Ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser mãe do Filho de Deus.
Nós fomos escolhidos, pessoal. Eu fui escolhido, você foi escolhido para ser de Deus. Glória a Deus. Isso é uma boa notícia. O Evangelho de Cristo é boa nova. Hoje, eu não sei como é que está a sua situação. De repente, você pode não estar num pecado seríssimo. De repente, você não está no pecado seríssimo. Pastor, graças a Deus eu estou bem. Mas uma pessoa que está aí na prostituição, nos vícios, pessoa que está presa, igual eu, que estava presa nas drogas, no cigarro, na bebida, uma pessoa que já aprontou de tudo na vida, como filho pródigo. Você saber que Jesus te perdoa, se você se arrepender, confessar, Jesus te perdoa. Jesus quer te purificar, Jesus quer fazer uma pessoa, a pessoa uma nova criatura. Isso não é uma boa nova? Que tem gente que pensa que a vida dela não tem mais jeito. Pastor, mas eu já sou sujo, não tem mais jeito não. Lucas 2, rapidinho para a gente terminar. Versículo 8. Ele está falando assim, os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou do resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Não é isso? É boas notícias de grande alegria, não é de tristeza. Jesus veio para a sua vida, ele quer mudar a sua história, pessoal. Seu casamento, sua prosperidade não é uma tristeza. Hoje em dia o evangelho tá estranho. O evangelho que a gente está aprendendo é aquele evangelho de luto, solidão, entendeu? O evangelho de amargura, de provas. Irmão, a gente tem que abrir o coração para Deus, tem que confiar em Deus. Sim, você entender que Deus, como seu pai, ele quer o melhor para você. Amém? Então ele está falando aqui, de grandes alegrias. Para todo que será para quê? Para todo o povo. Porque Deus também não faz acepção de pessoas. Deus não quer na igreja ver um feliz, outro triste, outro amargurado, não. Se você, vamos botar assim um exemplo, você tivesse 10 filhos, 10, poxa, pastor, seria uma ninhada, igual o filho de Jacó, igual o povo de Jacó, né? Se você tivesse 10 filhos, você ia querer ver um dos teus filhos alegres e os outros tristes? Ou você ia querer ver os 10 felizes? Deus não faz acepção de pessoa, nós somos filhos de Deus, ele quer ver todos felizes. Se eu tenho 10 filhos, o que eu ia querer? Ver eles tudo rasgado, nariz correndo, todo sujo, todo triste, ou um limpinho, cheirosinho, ou todo fedorento, o que eu ia fazer? Não, eu ia querer ver todos eles cheirosinhos, limpinho, brincando, rindo, todos eles de barriguinha cheia, não ia querer comer só se tivesse com fome, entendeu? Isso é Deus, nós somos filhos dele. Ele não quer que um dê certo, outro dê errado, não é a vontade de Deus. Ele quer, por isso veio trazer as boas novas. Vamos lá, E o anjo disse, né? Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Que será para quê, pessoal? Para todo o povo. Não é só algum, não, vai ser para todo mundo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador nasceu há mais de 2000 anos atrás, não é isso? Jesus. Mas no meu coração, no seu coração, ele nasce quando você entende a palavra.
Porque você é salvo quando você entende a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás, mas ele já fez a obra lá na cruz? Já, mas eu fui salva há 12 anos atrás, que foi quando o Salvador nasceu no meu coração. Eu recebi a palavra, foi quando ele nasceu no meu coração. Aí é que eu fui ser salvo. Eu fui aceitar a salvação, né? E consegui ser salvo. Ele nasce em você quando você aceita. E eu para quê? Boas novas de alegria, não é aquela depressão, Jesus nasceu no coração, vou me matar. Não, poxa. Entendeu? É boas novas de alegria. E ele diz, e isso me será o sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmão, um exército de anjos cantando, alegres, porque nasceu o Salvador. Então, quando Jesus nasce na sua vida, você tem motivo de se alegrar. O Salvador, ele veio para salvar você, para te libertar, salvar a sua família, através de você. Mas você tem que entender que o Evangelho é boa notícia. Você ficar naquela, não, é que é assim mesmo, todo nós nascemos para sofrer, e não é difícil. Você está acreditando no Evangelho de derrota. Aí dá alguma coisa errada, uma panela cai lá dentro da tua casa, no teu pé, já viu aquelas panelas de alumínio grosso? Uma panela daquela cai no teu pé, ai meu Deus, foi porque eu pequei, entendeu? Alguém engaja, sei lá, o cachorro, o gato engaja, ah meu Deus, só pode ser castigo. Você está entendendo? Você está no Evangelho de derrota. Às vezes você acabou de pensar um troço que não era para você pensar, e tudo dá errado, mas não deu tempo nem de você. Você mal acabou de pegar o cartinho já veio, o negócio é difícil, você está entendendo? Não, irmão, você tem que parar com isso. Senão tudo na tua vida, tudo quanto é derrota, você vai aceitando, pensando que é Deus. Não, isso é assim mesmo, porque eu fico, não é, o diabo que está fazendo essas derrotas. Você tem que amarrar, paralisar e mandar embora. Não está amarrado essas derrotas, não, Jesus, não aceito isso na minha vida. Vou aceitar as boas alegres da salvação, as boas notícias. Receber Jesus. E aconteceu que, ausentando-se deles anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, a Belém, e vejamos isso. E aconteceu que o Senhor nos fez saber, e fomos apressadamente, achamos Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe foi dita. E todos que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como havia de ser. Glória a Deus. E tem gente que pensa que boa nova é só quando você ganha na loteria. Não, acharam Jesus numa manjedoura, mas Jesus é o que veio para salvar, é o que veio para libertar. Eu já vi pessoas cheias de dinheiro, mansão, e morrer doente. Mas e aí, irmão, que Jesus é a nossa cura. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso guia, é ele que é tudo, gente. Você com Jesus, ele vai cuidar de você em todas as áreas, mas sem Jesus. Então, se você tem Jesus, você tem que se alegrar. Glória a Deus. Você foi escolhido por ele. Se você foi escolhido por ele, é para vencer. Você
não foi escolhido para ser derrotado, senão ele deixava você lá mesmo, onde você estava. Mas eu estou dizendo para quê? Vou ficar assim, não, em vez de ser derrotado, eu vou ser derrotado aqui. Eu não ia fazer isso. Mas você tem que parar de se achar que você é um nada, que não é ninguém, entendeu? Tem que parar com isso, se achar sujo. Tem gente que não ora porque se acha sujo, sabia? Não, também não vou nem orar, Deus não vai ouvir. Mas não disse igual, o que você está falando? Só fala coisa negativa. Eu, quando bebia, fumava, cheirava, que eu comecei a ir para a igreja, eu orava a Deus. Quando eu fui liberta das drogas, gente, eu estava orando doidona, cheio de droga na cara. Foi a oração que eu fiz. Eu tinha bebido, eu estava bebendo 3 dias, cheirando 3 dias. E aí eu doidona no canto da parede, eu lembrei da palavra, comecei a orar. Pastor, como é que Jesus entendeu você falando tudo torto? Sei lá. Ele entende o nosso espírito. A Ana, quando falava com Deus, ela não falava assim, não saía a voz, ela falava com Deus no espírito. Jesus me ouviu, porque naquele dia foi a última vez que eu botei álcool na boca. Foi a última vez que eu usei droga. Aí, sabe a pessoa, se eu pensasse desse jeito, eu sou suja, cheirei, ela não vai me ouvir. Então eu não estaria nem aqui hoje. Entendeu? Você tem que ir atendo vários jeitos que você está. Fazer o quê? Pastor, eu estou sujo, mas por isso que tem que ir. Para ele limpar. Ele é o único que pode limpar. Sim ou não? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, quem está limpo não precisa tomar banho. Não precisa de água, entendeu? Quem precisa de água é quem está sujo. Glória a Deus. Então quem precisa de Jesus é quem está no pecado mesmo. Tem que ir lá, Senhor, me limpa. Glória a Deus. Amém? É isso. Entendeu? Você não pode ficar sujo e fugir da água. Aí não pode, pessoal. Tem que se limpar, tem que ir lá. Jesus, eu quero ser limpo, me limpa. Glória a Deus. Tem gente aí, nesse frio aí, tá fugindo da água. Acabou o relacionamento da pessoa com banho. Ai, Jesus. Coisa séria, né? Dá um jeito, pessoal. Toma banho de manhã, entendeu? Corre pro sol. Já sabe que de noite vai ficar difícil mesmo. Já sabe que de noite vai ficar difícil. Toma de manhã e corre pro solzinho, né? O solzinho apareceu aí hoje. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos deu. É as boas novas de salvação. Às vezes, Pai, a pessoa que acha que a vida dela não tem mais jeito, que não tem mais saída, que pecou já era. Pai, não é nada disso. O seu pensamento. O Senhor disse, né? Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus pensamentos mais altos que os nossos. Não é a vontade do Senhor, nem a intenção do Senhor jogar ninguém fora, desprezar ninguém. Não é isso, Pai. Muito pelo contrário, o Senhor quer ajudar. O Senhor quer levantar a pessoa, quer tirar do fundo do poço. Quer acabar com o sofrimento, com a depressão, com a angústia. O Senhor quer dar força à pessoa para se livrar de tudo que é ruim, tudo que é pecado, tudo que o diabo tenta trazer para destruir essa pessoa. É isso que o Senhor quer fazer. Pai, ajuda essa pessoa, a pessoa que está desempregada, a pessoa que está endividada, a pessoa que está passando por sérios problemas na sua vida espiritual. A pessoa quer mudar, não consegue. Quer se livrar do problema, se livrar do vício, quer se livrar, Pai, da perseguição, da tristeza, da depressão. A pessoa não consegue. Ajuda essa pessoa. A pessoa que está enferma, Pai. Em nome de Jesus Cristo,
noite. Oh, Deus, opera o seu milagre na vida dessa pessoa, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando todo espírito de demônio e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da vida espiritual, da vida sentimental. Pega tudo que é seu, solta essas pessoas em nome de Jesus, toda praga, toda maldição, todo pensamento negativo, você que está acusando, condenando essa pessoa, você que vive falando no ouvido dela que não tem mais jeito, que ela não presta, demônio, eu sei que é você, sai da vida dessas pessoas, vai embora, em nome de Jesus, porque cada um deles tem comprado um preço alto, e eles têm valor para Jesus, Satanás. Eu estou exigindo a tua saída da vida de cada pessoa. Vai embora, em nome de Jesus, e não volta mais. Eu ordeno a você, eu mando, exijo, sai embora da mente, do corpo, da alma, do espírito, em nome de Jesus. Solta também essas pessoas dos cadernos de oração, das fotografias, em nome de Jesus. Pai, oh Deus Todo-Poderoso, põe o seu poder nessa água. É o poder que liberta, que cura, que transforma. Quando a pessoa beber, todo mal vai sair da vida dessas pessoas. E elas serão totalmente curadas. O parente, quando beber, vai ser liberto. Seja de vício, seja doença, seja o que for. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e abençoo em nome de Jesus. E Pai, eu peço, Senhor, para a tua glória, que o Senhor receba os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. Cubra no teu manto sagrado e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal. Vou dar uma paradinha aí, por favor, tá? Depois vocês vão sair daí agradecendo o Senhor. Glória a Deus, mas segura só um pouquinho aí, tá? Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face e todo o pessoal do YouTube, tá? A paz do Senhor para todos aí, em nome de Jesus. Bom final de semana. Glória a Deus.